sou professor de obstetrícia da Universidade de Brasília. Hoje tenho aqui a honra de estar com a professora Rosana Puccinelli, que é professora de obstetrícia da Universidade de São Paulo. E este é um projeto do Ministério da Saúde que tem por objetivo discutir casos sobre Covid-19 nas diferentes realidades do país, com o objetivo principal de diminuir a mortalidade materna. Então, nós queríamos que todos vocês, de todos os níveis de atenção, se sentissem à vontade para fazer perguntas, para trocar experiências, para manifestar os seus sentimentos, que nós estamos numa roda de amigos. Vamos utilizar o caso que a doutora Nádia vai apresentar como um gatilho para a discussão, mas não vamos nos restringir a ele. Então, qualquer tipo de comentário é sempre bem-vindo. Tudo bem? Perfeito. Então, eu vou apresentar a sua aula, Nádia. Tá bem. Vocês estão vendo? Sim. Tudo bem. Então, você está com a palavra e eu vou passando. Tá bem. Então, boa tarde a todos. É um prazer e para mim estar aqui junto com vocês, com essas grandes profissionais, né? Me sinto até pequenininha aqui, mas é uma honra estar junto com vocês e compartilhando esse caso que nós tivemos aqui no nosso serviço. Posso falar um pouquinho só, doutor, eu me formei pela Faculdade de Santa Maria e fiz minha especialização no Hospital Conceição, Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, e estou aqui em Ijuí faz mais ou menos uns 5 anos, e esse ano eu assumi a coordenação na residência médica aqui do Hospital de Caridade de Ijuí. Então, podemos começar. Tudo bem. Maravilha, que bom pela sua apresentação, então vamos lá. Então, essa paciente, a AMS, uma paciente de 26 anos, branca, procedente aqui de Ijuí, do município de Ijuí, como profissão cozinheira, é uma paciente gesta 2, com uma cesárea prévia há 5 anos, por uma apresentação fetal pélvica. Ela procurou nosso serviço com 38 semanas, depois eu vou detalhar mais especificamente isso. Tipagem sanguínea A negativa, com bisindireto negativa, sorologias dela do pré-natal todas negativas, com uma toxoplasmose imune, citopatológico nunca realizado, não apresentava nenhuma ecografia morfológica, nem do primeiro, nem do segundo trimestre, e nem ecocardio fetal. Negava qualquer uso de tabagismo, drogas ou alergias. Pode passar. Então, de comorbidades, é só gestante, uma paciente obesa com MC de 55,3, com uma história prévia de pré-eclâmpsia em gestação anterior, um DMG com diagnóstico do TOATG de 92, né, uma glicemia de 92, hipertensa prévia, que durante essa gestação ela estava usando metildopa, 250 de 8 em 8, teve 12 consultas do pré-natal, dentre as consultas na unidade básica de saúde e as consultas no ambulatório de alto risco. Ela foi encaminhada no pré-natal, para o pré-natal de alto risco, que nós fizemos aqui no hospital, em torno de 31 a 32 semanas, ela chegou para nós com 35 semanas de gestação. Então, no dia 31 de outubro, essa paciente com 38 semanas, no início da madrugada, ela procurou a maternidade por dor em baixo ventre, tá? Nesse momento, foi questionado sintomas gripais, porque o que acontece? Nós não temos uma triagem, aliás, é para ter uma triagem no pronto atendimento, mas nem sempre funciona, e principalmente na madrugada. Então, geralmente, essas gestantes ascendem diretamente para a maternidade, e lá a gente não tem pessoas paramentadas para receber pacientes com suspeita de Covid. Então, essa paciente subiu para a maternidade, ela foi questionada, né, de sintomas gripais, aí ela referiu que estava com coriza e tosse há 4 dias, inclusive ela tinha tido uma consulta no ambulatório de alto risco no dia 27 e negou qualquer sintomas, e febre de dispneia com início a 24 horas. No exame, aí, nisso ela já foi encaminhada para a unidade de retaguarda COVID, que é onde ficam os pacientes do hospital, que é uma ala separada do pronto atendimento, que são pacientes que são suspeitos de COVID ou COVID confirmado.
Então, ela chegou febril, né, com 38,5 de temperatura, taquicárdica, 113, né, uma frequência respiratória de 20, normotensa, saturando 92% em ar ambiente, respiratório, murmúrio vesicular diminuído bilateralmente, sem ruídos adventícios, o cardiovascular sem alterações, com edema de 2 cruzes em membros inferiores. Foi solicitada uma avaliação fetal, então foi feito um cardiotoco, que não apresentava alterações, excetuando uma frequência cardíaca fetal um pouco mais elevada, um feto um pouco mais taquicárdico, né? Foi solicitado também um ultrassom obstétrico para complementar essa avaliação fetal, que não teve alterações, um feto apenas no percentil 75, com Doppler normal. O raio-x de tórax foi realizado com proteção abdominal nesse momento, que também não apresentou alterações, e já nesse momento foi feito um swab nasal, que veio positivo para COVID. Os exames da chegada, então ela tinha um hemograma assim relativamente normal, não tinha leucocitose, com 2% de bastões, uma creatinina de 1,06, uma PCR um pouco elevada, um ácido úrico de 7,5 e urocultura que posteriormente veio negativa. A gasometria da chegada, né, ela está com PO2 diminuída, né, de 68, apresentando uma alcalose respiratória, sendo compensado, né, o bicarbonato baixo, também com uma acidose metabólica, ainda compensada, né. Então, essa gestante, ela já vinha em uso de metildopa, como eu já havia falado, e foi iniciado pela clínica azitromicina, a metilprednisolona, enoxaparina e ceftriaxona. Nesse momento, já foi ofertado para ela oxigênio por óculos nasal a 5 litros por minuto. Nádia, essa gaso é arterial? É para ser arterial. Tá. No dia 1º foi discutido a possibilidade de interrupção, né? Foi suspensa enoxaparina, foi discutido com a equipe da obstetrícia e foi acordado, na verdade, foi encontrado que não era o melhor momento para a interrupção dessa gestação. Então, seguimos acompanhando essa gestante, ela fez cardiotocografias diária, né, e todas se mantendo bem, assim. Então, no dia 2, ela teve uma melhora parcial dessa dispneia, né, a pressão dela 150/80, era assim que estava se mantendo durante a internação, o MAP era reativo, sem alterações, e a relação proteinúria-creatininúria, que, na verdade, isso havia sido solicitado na chegada, mas não sei por qual motivo não houve essa coleta, esse exame não foi realizado, então se viu isso no dia 2 e foi feita uma nova coleta. No dia 3 não teve alterações, assim, significativas do quadro clínico, então acabei não relatando, assim. No dia 4, foram solicitados novos exames laboratoriais e foi solicitado um rastreio para ela, um mini rastreio novamente. Então, a creatinina de 1,1, já era um pouco elevada, né? Ácido úrico de 7,2, um DHL de 956, um TGO de 169, também aumentado, e uma relação proteinúria-creatininúria de 0,54. Dedímeros de 3,68. Então, isso foi discutido junto com a nossa equipe e foi optado pela cesariana, né? Como ela tinha uma cesárea prévia, foi optado por uma nova cesárea. Essa cesárea ocorreu foi às 19h26, porque no nosso hospital a gente não tem uma sala no bloco cirúrgico, como a gente não tem um centro obstétrico, é maternidade e bloco cirúrgico. Então, a gente não tem uma sala no bloco cirúrgico que é especificamente para pacientes COVID. Claro, quando é uma emergência, entra, né, em qualquer momento. Mas quando a gente consegue programar, primeiro faz todas as cirurgias, digamos, eletivas do dia e reserva para a última cirurgia daquele dia, né? Então, por isso que foi feito nesse horário. Então, era um líquido amniótico meconial espesso, assim, em pequena quantidade, então diminuído, né? Esse recém-nascido nasceu bem, com Apgar 9,9, um peso de 3,625. Ele evoluiu em algumas horas já com taquipneia, gemência, queda da saturação, com alterações de exames laboratoriais. Aí a equipe da pediatria suspeitou de sepsis, ou que pudesse ser uma taquipneia, optaram por iniciar AMP e GENTA.
Esse recém-nascido foi cadastrado no gerente porque não havia leito naquele momento de isolamento para levar esse paciente para UTI neonatal, mas ele acabou em 24, 48 horas tendo uma boa resposta, foi tirando lentamente o oxigênio, ele foi respondendo, ele acabou ficando aqui conosco, não foi transferido, e depois ficou com a mãe, assim, evoluiu favoravelmente. Pode passar. Essa placenta foi encaminhada para anátomo patológico, até pela curiosidade nossa, assim, de saber se pudesse ter alguma alteração. Claro que aqui a gente tem bons patologistas, mas não temos nenhum especialista, assim, em placenta, então, às vezes, né, a gente pode acabar perdendo um pouquinho nisso. Na placenta tinha sinais de coreamionite apenas, né, apenas não, já é bem significativo, né. Essa paciente evoluiu bem, né, recebeu alta em 48 horas, não teve nenhuma intercorrência, então ela teve febre na chegada e depois disso não teve mais. Na alta, ela recebeu alta com enoxaparina de 60 e controle de pressão ambulatorial. Então, e foi referenciada a sua unidade de saúde para manter o acompanhamento lá. No dia 10, então, 4 dias depois da alta, ela recebeu alta no dia 6, né, essa paciente foi trazida pelo SAMU por crises convulsivas tônico-clônicas no domicílio, que tivemos novo episódio, nova crise no pronto atendimento, que foi de difícil manejo, assim, pela obesidade, por acesso venoso, foi uma crise bem prolongada, foi feito diazepam, foi feito sulfato, que eu coloquei, até tentei corrigir antes, mas não consegui apresentar melhor, foi feito sulfato, pensando inclusive numa eclâmpsia, né, que ela pudesse estar fazendo também. Ela fez, logo depois dessa crise convulsiva, ela apresentou um despertar bem agressivo, chorosa, agitada, com uma cefaleia intensa, foi feito prometazina, aldol, para tentar sedar um pouco ela. Na chegada, então, ela estava com uma temperatura de 37,9, respiratório sem alterações, saturando 95 com uma máscara de Hudson a 8 litros por minuto. O cardiovascular sem alterações. Então, foram pedidos uma série de exames para ela. Pode voltar um pouquinho, doutor, por favor. Uma série de exames para ela. Foi solicitada a avaliação do neuro também, que depois eu vou falar. Foi aventada a possibilidade de fazer uma angiotomografia, que não foi de tórax, né, que não foi possível devido à obesidade da paciente, né. A tomo de crânio veio um leve espessamento de sulcos corticais, bilateral, e uma leve simetria de ventrículos laterais, menor à esquerda. A tomo de tórax dela, que foi feita nesse momento, tinha extensas, ela não tinha prévia, tá? Na internação anterior, ela não tinha tomografia, só o raio-x. Então, extensas áreas com atenuação em vidro fosco, com áreas consolidativas esparsas em ambos os pulmões, acometendo em torno de 60% do parênquima pulmonar, e um pequeno derrame pericárdico de 1,3 centímetros. Os exames de sangue, ela já teve uma melhora da creatinina, assim, o hemograma não tinha uma leucocitose importante, nem desvio à esquerda, TGO estava começando a baixar, o DHL também, né, tendendo uma baixa, o ácido úrico também. Nessa foram feitas 2 gasometrias, na primeira gasometria, ela tem um PO2 também baixo, né, que provavelmente com PCO2 um pouco elevado, provavelmente ela estava hiperventilando, foi ofertado oxigênio, e depois essa outra gasometria que apresentou na verdade, uma alcalose compensatória, né, nesse momento. Ela sempre se manteve, assim, relativamente estável, assim, que ela conseguia compensar essas alterações. Então, devido à febre que ela teve, que ela chegou, né, com 37,9, o neurologista tentou fazer uma punção lombar sem sucesso devido à obesidade, ele não conseguiu fazer essa punção, então ele sugeriu, para discutir com o CCIH aqui do hospital, para que se iniciasse uma cobertura antimicrobiana, pensando em algum processo infeccioso associado. Foi iniciado vancomicina e ceftriaxona, ela já estava na chegada, né? Pode passar. Então, no dia 11,
ela permanecia, assim, bastante agitada, retirava acesso, períodos de confusão mental, intercalava com períodos de sonolência, estava com respiratória ausculta sem alterações, saturando 95 em ar ambiente, o edema permanecia, a ferida operatória sem alterações, sem nenhum sinais flogísticos, exames laboratoriais também sem alterações assim significativas, a gasometria também, ela mesmo tendo um PO2 baixo, né, de 68, ainda ela conseguia compensar. Então, na avaliação do neurologista, não foi possível a gente excluir que se era uma eclâmpsia, ele pensou numa encefalite, numa meningite viral, acrescentou ainda Dexa, 4 miligramas de 8 em 8, e fenitoína, também associado para essa gestante. Então, no dia 12, ela permanecia, assim, períodos, assim, sonolenta, desorientada, agitada. No respiratório, surgiram roncos, principalmente à esquerda, e saturando de 81 a 93 em ar ambiente. Foi essa gasometria primeira aqui foi sem O2, né, então ela está com PO2 baixo, e depois foi ofertado oxigênio por óculos nasal, a 5 litros por minuto, tá? Que aqui ela já tem uma resposta um pouco melhor, uma melhora, na verdade, bem significativa do PO2. Então, a paciente permanecia períodos de confusão, com agitação, com retirada de acesso, era bem difícil o manejo dela, então se fez Aldol, clorpromazina, contenção no leito foi necessário, foi feito catéter central, porque era muito difícil o acesso venoso periférico dela, né. Na ferida operatória, ela tinha só uma secreção serosa, ela fez um seroma, mas não tinha nenhum sinal flogístico. Ainda durante a internação, ela apresentou um quadro de bradicardia persistente, que reverteu com atropina, sem necessário nenhum outro manejo. E nesse momento foi aventada a possibilidade de dieta enteral por sonda para ela, porque ela não estava conseguindo, pela condição neurológica dela, se alimentar adequadamente. Então, no dia 13, assim, parece que virou a chave, assim, ela já começou a ter uma boa resposta, assim, orientada, verbalizando, claro que ela tinha alguns períodos de agitação, assim, de confusão, mas ela já estava se respondendo super bem, saturando 97 com óculos nasal, aí já se aventou a possibilidade de desmame do oxigênio, diminuindo gradativamente, a possibilidade de dieta oral, lenta, e ofertando para ela. Os exames laboratoriais, assim, ela não tinha nenhuma leucocitose, creatina normal, sódio, potássio, nenhuma alteração significativa. A gasometria também não tinha nada, assim, que pudesse, nenhuma consideração, né, nenhuma acidose, alcalose, nada. Uma coisa que eu não falei, essa paciente, quando ela chegou no dia 10, ela já foi encaminhada para a UTI COVID, né, que ela ficou, que foi até, quando ela ficou até esse momento, assim, até o dia 14, que depois ela foi encaminhada para a enfermaria. Então, no dia 14, ela não tinha queixa nenhuma, aceitou bem a dieta, daí que foi retirada a sonda vesical, ela saiu do leito, conseguiu caminhar, estava se sentindo super bem, o exame físico já tinha melhorado bastante, só permanecia alteração respiratória, ainda com o murmúrio diminuído bilateralmente. Então, no dia 15, ela deu alta para a enfermaria, saiu o resultado das hemoculturas, né, todas negativas que foram feitas na chegada dela, além do antibiótico que ela ainda estava mantendo, com ceftriaxona e vanco, ela estava com enoxa, fenitoína, haloperidol, dexametazona e nebulizando com salbutamol e terbutalina. Em todo esse momento da internação, ela estava fazendo fisioterapia motora e respiratória, né, para auxiliar nesse processo de recuperação. E no dia 17, então, ela evoluiu, quando ela foi para a enfermaria, ela já evoluiu super bem,
foram solicitados novos dedímeros, que veio 1,78, essa paciente recebeu alta hospitalar, né, com enoxaparina. A fenitoína, o neuro preferiu manter por mais alguns dias e depois ele fazer o acompanhamento e fazer a retirada da fenitoína da dexametasona e manter o acompanhamento na sua unidade de referência. Acho que era isso. É um caso que para nós foi um desafio, assim, da questão principalmente da eclâmpsia, de pensar uma encefalite, algum processo neurológico associado, né, então, por isso que eu trouxe para a gente discutir, assim. E claro, daí vem algumas coisas do pré-natal, vem coisas do acesso da paciente ao hospital, e eu não tenho dado, assim, se antes ela havia procurado uma unidade de saúde, isso, se alguém tiver da secretaria que possa me auxiliar, mas esse dado eu não tenho. Nádia, eu gostei muito do caso, né? Acho que foi um caso super bom, super bem escolhido, super bem cuidado também, né? Mas que chama muita atenção, né? Eu estava fazendo as contas aqui, ela chegou no dia 31 já no D4, né? Se a gente contar coriza, tosse, né? E aí, quando ela teve alta no dia 4, foi D8. Então, eu acho que é super importante a gente dividir com todo mundo o quanto a gente precisa estar fazendo a vigilância dos casos, né? Porque ela acabou tendo alta no dia 4 e depois ela volta. E uma coisa Na verdade, doutora, ela teve alta no dia 6, porque no dia 4 foi a cesárea dela. Tá, então ela teve alta no dia 6, que já era D10, né? E o D10, principalmente, o que a gente viu, assim, mais neste ano até do que do ano passado, antes a gente via muita complicação, e esse caso é do ano passado, né? A gente via muita complicação entre o 7º e o 10º dia. Estranhamente, este ano, a gente está vendo mais complicação depois do 10º, mais parecido com o que ela teve. Né? Então, isso é uma coisa que chama um pouco a atenção para a gente também. Né? Eu vi que o pessoal colocou aqui, né, que o recém-nascido nasceu dia 4, o PCR foi negativo do recém-nascido, e o LACEN também rodou adenovírus, influenza A e B para influenza 1, 2, 3, vírus sincicial respiratório, negativo. E foi colocado também que a P1 entrou no Rio Grande do Sul em janeiro deste ano. Isso. Né? Então, eu não sei se a gente... Provavelmente, esse caso não era P1. Né? Aqui em São Paulo, por mais que a gente olhe, e a gente passou a ter uma prevalência alta da P1 a partir deste ano, né? Quando a gente olha em amostras de doadores de sangue, que sempre faz a triagem e que rodou genotipagem, já tinha P1 aqui em novembro. Tá? Só que, assim, um ou outro caso. Né? Então, a gente tem muito aquilo, P1 é em Manaus e não sei o quê. Não, eu acho que ela tomou conta da cidade de Manaus primeiro do que nos outros lugares. Mas pode ser que a gente tenha um ou outro ali naquela situação também. Né? E ela também foi colocada pela Daniela aqui, que ela fez um PCR com 37 semanas, conforme a nota técnica, né? Ela coletou, olha, no dia 29/10 e deu não detectável. E 29/10, eu acho que ela já tinha sintoma, né? Porque ela internou 31. Pelo que ela referiu, sim. Porque desde o dia 27, quando ela tinha tido consulta, inclusive lá no Agar, fazia 4 dias que ela estava com coriza e tosse. Uma coisa que eu acho interessante a gente pensar também é assim, não sei se a recomendação de vocês aí está colher PCR já a partir do 1º dia ou está mais do 3º ao 7º? Acho que do 3º ao 7º. Porque tem alguns lugares que foram estendendo um pouco para colher a partir do 1º dia, né? E o problema é assim, se ele dá positivo, ok. Se ele dá negativo, você tem que repetir. Então, eu acho que é bem interessante mesmo. Ela seria um caso que ela estaria ali
primeiro, segundo dia de sintoma dela, né, e que seria pego como negativo. Então, acho que é bem interessante. Se a Coneta quer comentar alguma coisa. Bom, primeiro eu queria pedir para que todas as pessoas de todos os níveis que quiserem comentar não se sintam acanhados. Quem é mais tímido tem o chat, pode escrever também. Não, eu queria chamar a atenção aqui, até vou me permitir mostrar umas lâminas para vocês. Queria chamar a atenção para os fatores de risco que essa paciente tinha. E essa paciente tinha um importante fator de risco. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, está entrando. Entrou. Essas lâminas aqui que eu vou mostrar são slides do professor Alain e que são com dados do Observatório Covid-19, que é um projeto que é coordenado pela professora Rosana, que está aqui conosco hoje. Então, o importante fator de risco que é a obesidade. Então, assim, se esta paciente, em qualquer momento, tivesse se apresentado numa unidade de saúde com sintomas gripais, ela teria que ser olhada de maneira diferente se a gente considerar que quase 1/4 das mortes maternas ocorreram em mulheres com obesidade. E o segundo fator de risco que esta paciente tinha era o terceiro trimestre. Aqui nesta lâmina, vocês veem em azul os dados das mortes maternas de 2020 e em laranja as mortes maternas de 2021. E vejam que, apesar da morte poder ocorrer em todas as cidades estacionais, elas se concentram em pacientes do terceiro trimestre e puerpério. E, provavelmente, várias dessas que estão como que morreram no puerpério, entraram, ou tiveram a doença, grávidas ainda, no terceiro trimestre e pioraram depois do parto. Então, acho que é muito importante aqui chamar a atenção para esses dois fatores de risco, obesidade e terceiro trimestre. Outra coisa, assim, porque temos provavelmente aqui gente de todos os níveis de assistência, é alertar para os scores de alerta. Esta paciente que foi apresentada aqui, vejam que no momento em que ela chegou, ela já tinha 2 fatores de risco vermelhos, né? Ela já tinha temperatura de 38,5, e ela já tinha saturação abaixo de 92%. Ou seja, ela já chegou com critérios avisando que estava incendiando. E tinha ainda fatores amarelos, que ela tinha frequência cardíaca de 103 e frequência respiratória de 20. E aí eu queria chamar a atenção, principalmente para os colegas que não estão em centros terciários, para a importância da frequência respiratória. Não temos costume de avaliar a frequência respiratória, não faz parte da nossa prática obstétrica, mas é muito importante porque é um parâmetro que denuncia que a paciente não está bem. Então, esses seriam os meus comentários iniciais. Vamos deixar andar um pouquinho mais a discussão. Teu microfone está fechado, Rosana. Uma outra coisa que eu achei super interessante também foi o fato de que ela teve bradicardia. Né? A gente viu aqui no HC alguns casos com alteração. Então, a gente viu bradicardia tanto na mãe quanto no recém-nascido. Né? E eu não sei se vocês pensaram nessa bradicardia ter alguma coisa a ver com Covid, se foi feita alguma hipótese, alguma coisa. Na verdade, ficou sem diagnóstico, assim. Porque uma coisa que a gente viu, assim, bem mais raro, né, do que o acometimento pulmonar, mas a gente chegou a ver em alguns casos alterações cardíacas, e existe mesmo uma miocardite pelo Covid. Tá? É bem mais raro, dos casos que a gente teve aqui internados em UTI, a gente já teve mais de 180 casos internados, a gente teve 4 casos de miocardite. Viu até, doutora, naquela tomografia, ela tinha um derrame pericárdico, inclusive. Então, também pensei nisso, né? Tinha um derrame pericárdico, e é bem interessante porque, assim, ela chega com uma frequência cardíaca boa, né? Ela chega com 113, mas quando ela vem da segunda vez,
aí ela já vem lá com 50 e poucos de frequência, 40, né? Respondeu bem a adenosina, e a gente teve alguns fetos que fizeram alteração de ritmo cardíaco, de arritmia mesmo, alguns com bradicardia, e a gente teve um dos recém-nascidos nossos que testou positivo para Covid, ficou com bradicardia por 2 semanas, e essa bradicardia resolveu espontaneamente. Olha. Então, eu acho que é uma coisa interessante também do caso, né? Aqui tem, Rosana, queria falar um assunto importante, porque às vezes a gente fica tão focado no Covid que a gente acaba deixando passar algumas coisas importantes. Veja que esta paciente, ela estava com uma pré-eclâmpsia superimposta, ela é de hipertensão crônica, coincidiu o aparecimento da proteinúria que ela não tinha com o aumento de enzimas hepáticas. Então, vocês pensaram por síndrome HELP. Aí eu queria saber, porque essa paciente recebeu alta, talvez um pouco de maneira precoce. Houve controle de enzimas hepáticas, ela já estava bem? Ou será que, como acontece aqui no meu estado, no seu e em todos os lugares do Brasil, como ela estava melhor do Covid, já se deu alta e não pensamos que ela poderia vir a piorar da pré-eclâmpsia? Qual é o seu sentimento a respeito disso, Nádia, querida, por gentileza? Eu acho que sim, eu acho que foi uma alta precoce. Assim, revisando o caso, né, é sempre mais fácil a gente ver de trás para frente, né? Então, retrospectivamente, assim, então, eu achei que realmente a gente deu alta precoce, poderia ter segurado um pouco mais, até do ponto de vista do Covid, né? Dessa pré-eclâmpsia, que poderia ter sido uma eclâmpsia, e acho que a gente poderia ter melhor manejado isso, porque essas enzimas hepáticas, o DHL também estava elevado, e a gente não fez nenhum, assim, não seguiu monitorando essa gestante, sabe? Então, a gente concluiu, tipo assim, não, nasceu, vai melhorar, né? Então, E aí, né, Nádia, a gente tem um problema que a gente fica, que é assim, a gente não consegue saber se o aumento da creatinina, do TGO e mesmo do dímero D eram relacionados à pré-eclâmpsia ou ao Covid. Bem isso. O DHL, o ácido úrico, tem mais cara de pré-eclâmpsia, né? E podia ser os dois juntos também. Né? A gente até discutiu hoje na nossa reunião da clínica aqui, eu acho que a gente não tinha aqui no HC casos de eclâmpsia, tá? Há mais de... Nossa, eu acho que há mais de 5 anos, eu te garanto. Eu não sei se há mais que 10, tá? Mas há mais que 5, eu te garanto. E aí, hoje a gente discutiu 2 casos, né? Uma foi uma paciente que acompanhava com a gente no ambulatório, e ela veio para consulta com 27 semanas e convulsionou no elevador, né? Então, assim, foi uma super achado mesmo. É uma paciente que ela tinha outras comorbidades, mas não tinha hipertensão crônica, né? E deve ter sido um quadro, assim, de instalação muito rápida, porque ela falou que saiu de casa com um pouquinho de dor de cabeça e chegou aqui convulsionando no elevador. Nossa. E a outra foi uma paciente com Covid, que entrou num outro hospital, num hospital Covid, né? Só que aí, na verdade, ninguém pensou em eclâmpsia. E foi um caso super triste, porque quando ela veio transferida para a nossa UTI, porque aí misturou tudo, o Covid e a eclâmpsia, mas ela teve uma HSA, então uma hemorragia subaracnoideia também, e teve um óbito fetal com 29 semanas. Né? Então, ela chegou já para a gente em óbito fetal, já entubada, né? Então, eu acho que é mais um desafio que fica para a gente. A literatura falou um pouco, né, dessa associação de Covid com pré-eclâmpsia. Eu tenho a impressão de que as pessoas misturaram e achavam que as alterações laboratoriais do Covid eram relacionados à alteração pressórica, né, de pré-eclâmpsia e disso.
né? Qualquer paciente que está numa UTI tem uma labilidade pressórica, às vezes faz um pouco de hipertensão, né? Naquele momento do manejo ali, às vezes faz hipotensão, você entra com droga, fica muito, sobe, aí você vai manejar, porque a gente não viu isso muito, né? Mas aqui a gente vê claramente que nesse caso aqui parece uma associação, né? Até pensei um pouquinho quando ela volta, né? Porque ela já volta precisando de oxigênio e tudo, se ela não estaria se ela não teve algum déficit de oxigenação, alguma coisa assim que pudesse dar convulsão, mas também não parece, porque a gaso dela mostra uma saturação de 94, né? Não é tão ruim. Para quem não está gestante também não é muito ruim, né? Aqui, eu acho bem interessante este caso, para a gente discutir aqui as possibilidades dessa convulsão, né? Porque essa paciente pode ter tido uma eclâmpsia pós-parto, que seria, a princípio, uma hipótese mais plausível. A gente jamais tem que esquecer de uma trombose venosa cerebral, que essa paciente poderia ter tido, porque ela era uma paciente puérpera, obesa e pós-cirurgia. Ou seja, e no meio de uma COVID. Então, tinha todos os fatores para fazer uma trombose cerebral. E um evento interessante que é a neurocovid, porque nós tivemos oportunidade, nosso hospital não atende pacientes críticas, mas nós analisamos os casos das pacientes críticas. E a neurocovid, ela é tardia. Ela não acontece no meio da fase aguda. Então, a paciente que nós tivemos, as duas pacientes que fizeram convulsões tônico-clônicas, elas fizeram por volta do 14º dia mesmo, sabe? E esse evento não é relacionado à presença do vírus, não é vírus no sistema nervoso central, mas são eventos imunológicos, sabe? Eventos colaterais, para-infecciosos, é a palavra correta, eventos para-infecciosos. Então, assim, nunca saberemos, porque essa paciente, trombose ela não tinha, não foi vista na tomografia, pode ser eclâmpsia ou pode ser neurocovid. E na tomografia das pacientes que nós acompanhamos, o que se via era encefalopatia posterior reversível. Então, acho que vamos ficar com essas duas hipóteses, né, Rosana? Eclâmpsia ou neurocovid. Ou um transtorno metabólico, como a Rosana colocou. Mas eu também teria feito a tomografia de crânio na hora que ela chegou, do mesmo jeito, né? O que mostra que parece mais de eclâmpsia mesmo, né? Não parece nada assim, nada alterado. Eu também teria feito, até pela hipótese do Zaconeta, né? Poderia ser uma trombose, poderia ser alguma coisa assim. A coreoamnionites que a gente vê também, o próprio mecônio pode dar o diagnóstico de coreoamnionites, né? Porque a gente associa muito o IT à infecção, mas na verdade na placenta a inflamação pode dar, né? Tanto que às vezes o caso dela não, porque foi uma cesárea, mas para avaliar a coreoamnionites, se a gente olhar os casos de trabalho de parto espontâneo, o número de casos que teria diagnóstico anatomopatológico de coreoamnionites é bem alto. Então, eu não pensaria tanto na possibilidade de sepse, né? Era bolsa íntegra. Para ser sepse, a gente precisaria pensar numa sepse por via hematogênica, que eu acho que seria bem mais difícil, né? Tem um comentário aqui muito interessante nas mensagens. A Milena perguntou se a paciente estava vacinada e a Daniela disse que ela não estava vacinada. E aí eu quero fazer um comentário antes de perguntar para vocês. Anteontem nós estivemos com o pessoal de Recife, do IMIP, que nos disseram que lá, apesar da vacina estar disponível, há um grupo de gestantes que não estão se vacinando. Então, queríamos saber da realidade de vocês. Primeiro, se vocês estão vacinando as gestantes e se está tendo adesão dos obstetras e das gestantes para a vacinação. Eu acho, aqui em Ijuí, assim, eu não sei como é que está a situação, assim, mais na rede, porque a gente acaba tendo contato com os pacientes ali do hospital. Inclusive, muitas, assim, questionam ali no ambulatório de alto risco se realmente elas devem fazer, assim, querendo saber a nossa opinião por medo, sabe?
E claro que a gente sempre orienta que elas façam, explicando os riscos e benefícios tanto da vacina quanto de ter o Covid, né? A Covid. Então, a gente sempre orienta que sim, que elas devam fazer. Mas Doutor Roberto, que elas estão fazendo. Eu posso falar pela Secretaria Estadual da Saúde. Nós, no final da semana retrasada, passamos em CIB uma autorização para que todas as gestantes, independente de ter comorbidades ou não, pudessem ser vacinadas no estado do Rio Grande do Sul. E junto com a Associação dos Obstetras e Ginecologistas do Estado, emitimos uma recomendação para que todos os obstetras e médicos que fazem pré-natal fizessem um encaminhamento fizessem uma recomendação para que as gestantes se vacinassem. Tá? Então, no Rio Grande do Sul, elas não precisam mais de atestado médico para se vacinar, mesmo que não tenham comorbidades. Isso é ótimo, porque eu tenho a impressão, você é o Paulo, né? Paulo, eu tenho a impressão que, assim, hoje eu tive uma discussão também na Secretaria Estadual de Saúde aqui de São Paulo, né? Quando o PNI colocou que precisava da recomendação médica, com explicação de riscos e benefícios e tudo, eu acho que foi muito ruim para a gente pensar, porque a gestante ficou com medo de se vacinar, né? Porque se ela é o único grupo que precisa de um encaminhamento, isso pode ser, então, que tem um risco grande, ela associa aquilo ao risco, né? Então, eu acho que é super importante a gente tirar esse encaminhamento, essa prescrição, porque senão realmente fica difícil, cria uma insegurança, né? E uma coisa que eu até discuti aqui com o pessoal da secretaria é assim, eu acho que alguém precisa de uma avaliação médica quando é uma política individualizada. Eu vou escolher quem vai fazer vacina ou não, o que não é o nosso caso, né? Com a razão de morte materna que a gente tem, a gente faz uma política de saúde pública que é vacinar todas as gestantes. Então, acho que eu fico bem feliz de vocês estarem conseguindo colocar todas as gestantes, não só as com comorbidade, acho que isso é importante, porque também ajuda a dar mais segurança até para quem tem comorbidade, né? E a gente ainda tem uns desafios aí pela frente, que é a segunda dose para quem tomou AstraZeneca, né? E a vacinação de adolescentes. Exatamente. Ontem nós já fizemos a primeira reunião para incluir pelo menos as gestantes adolescentes, porque a nossa orientação ficou para gestantes a partir dos 18 anos, só que a gente eu quero agradecer o trabalho do Observatório Obstétrico, eu consegui, buscando no Observatório Obstétrico, encontrar um dado de que 56 mulheres abaixo de 20 anos morreram por Covid no ano passado, né? Então é um número significativo de mulheres nessa faixa etária. A gente precisa vacinar as gestantes, independente da faixa etária que elas tiverem, né? Porque a gestação aumenta tem muito risco de morrer. Então não dá para a gente ficar escolhendo quais gestantes nós vamos vacinar, né? Precisamos vacinar todas. Nós aqui também estamos nessa discussão. A gente está na discussão de como fazer para incluir as gestantes. São Paulo é meio complicado, o N, né? Tem em torno de... a gente não consegue puxar direito, mas deve ter umas 50 mil gestantes com menos que 18, né? Então, é um N que é significativo, mas, por outro lado, tem 7 óbitos em gestantes com até 17 anos em São Paulo. Então, é importante mesmo, acho que a gente vai ter que olhar para isso. Mas, parabéns, é super bom quando a gente consegue pactuar uma coisa na CIB, né? Porque eu acho que fica muito mais fácil para todos os municípios. Aqui, quando a gente conseguiu vacinar sem comorbidade, eu sou presidente da SOGESP, né, que é a Associação de Obstetrícia e Ginecologia daqui, e a gente fez uma conversa muito boa com o governo, com a CIB, exatamente para isso, para pactuar, porque aí você pactua com todo mundo, vai para o estado inteiro, acho que fica bem melhor. Parabéns para vocês pelo trabalho. A gente, mais uma vez, agradeço também o trabalho da SOGESP, porque a gente também usou o documento da SOGESP como base para a construção do nosso documento.
O Brasil todo. O Brasil todo. Oi, gente, eu acho que nós estamos falando aqui de um assunto que é central. E eu queria que, se alguém aqui deste grupo ainda tem dúvidas sobre a importância da vacina, eu queria falar, recentemente, ouvimos a palestra do professor Chevernak, em que ele aborda qual é a função ética do obstetra quando ele fala sobre a vacina com a gestante. E ele critica esse posicionamento inicial do CDC, por exemplo, de discutir minuciosamente a relação risco-benefício, que isso, em outras palavras, é assustar, e não recomendar a vacina. Então, ele coloca claramente que assim, que o obstetra tem a obrigação ética de recomendar a vacina. Então, mas agora que não vai ser preciso uma declaração assinada e carimbada, nós todos que estamos aqui temos que sair com esse conceito de que precisamos recomendar, como medida de saúde pública, a vacinação para todas as gestantes com a vacina que estiver disponível. Até quero aproveitar para pedir, caso vocês tenham alguma documentação para nos ajudar nesse sentido, nossos embates agora, além da vacinação dos adolescentes, são a vacinação com segunda dose de Pfizer naquelas que receberam a vacina da AstraZeneca, mas a gente está tentando fundamentar essa construção, assim, para recomendar como área técnica, né? Então, até, se vocês tiverem, já pedi para a doutora Leila Adeste, lá do Rio de Janeiro, me enviar alguma coisa. Paulo, a gente teve uma reunião hoje com a Secretaria de Saúde, então a gente vai estar sugerindo, né, não sei quanto tempo ainda a gente consegue para poder acertar isso, acho que no máximo em 2 semanas deve estar saindo uma recomendação aqui do Estado de São Paulo, tá? Estamos torcendo para sair semana que vem, mas é muita articulação, né? Então, acho que o nosso desafio é essa articulação, mas aí saindo a gente encaminha assim. Se você quiser passar no chat depois, ou passar para a Karen depois do seu e-mail, tá? A gente entra em contato, sim, assim que tiver. Tá bom? Eu já tenho até o WhatsApp da Karen, de tanto que eu incomodo ela. Tá ótimo, então tá bom. Então eu já sei, eu passo para a Karen, ela já te passa, tá bom? Mais alguma coisa, gente, do caso, ou mais alguma? Alguém que queira compartilhar com a gente algum sofrimento, alguma dificuldade da atenção primária ou do hospital? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que estão as equipes de saúde aí? De coração e de lidar com todo esse Covid que não vai embora nunca. O que a gente vê, as equipes estão bem sobrecarregadas, estressadas, equipes, assim, bastante profissionais afastados, então acaba sobrecarregando ainda mais os que estão trabalhando, né? E para todo mundo, assim, não está sendo fácil. Essa semana a gente perdeu um colega nosso aqui, né? Um colega jovem, e tudo isso acaba mexendo conosco, né? Nesse momento, assim, então não está sendo fácil passar por essa. Eu estou perguntando isso para vocês, porque, assim, aqui no HC a gente fez um grupo de apoio mesmo, né, para todo mundo que ficou no Covid, com reunião semanal. Isso eu estou dizendo a gente teve 2 ações que eu acho que são interessantes, uma do próprio hospital, né, que disponibilizou pelo grupo da psiquiatria, então, atendimentos individualizados, e a gente aqui, como equipe da obstetrícia, a gente resolveu fazer um grupo mesmo para acompanhamento, e a gente tem reuniões semanais desde novembro. E eu acho que é uma coisa que vale a pena pensar, sabe?
você tem tudo quanto é tipo de situação nessa reunião, você tem a pessoa que entra muda e sai calada, tem aquele que fala sem parar, então, mas é bom, né, porque eu acho que todo mundo precisa de uma válvula de escape, acho que muito do que a gente vive no dia a dia do Covid, aqui ficou o Instituto só Covid, né, no período de março a setembro. No mês de março e abril, eu tive que ir montar a obstetrícia de alto risco no hospital universitário, porque a gente levou toda a obstetrícia de alto risco para lá. Mas a partir de maio eu fiquei aqui no HC, né? E hoje a gente tem ainda um grupo grande trabalhando no Covid. Eu acho que é importante a gente cuidar de como a gente se sente, porque o que a gente vive no Covid não dá nem para compartilhar em casa, né? Então, eu acho que é importante a gente ter um lugar para a gente poder falar, porque gera muita revolta, né? A gente vê que as pessoas não estão nem aí, mas a gente tem que entender o lado dos outros também, porque quem não viu uma UTI Covid com tanto de gente pronada e gente jovem morrendo, não acredita mesmo que isso é verdade, né? Então, é uma coisa bem, bem difícil, mas acho que é uma coisa que vale a pena investir, sabe, Nádia? Nem que seja... É um grupo aberto aqui, vai quem quer, né? Não é uma coisa que é fixa, não trata das pessoas individualmente, ninguém fica perguntando como é que é seu relacionamento com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, não sei o quê. É para a gente falar do trabalho mesmo e se preparar melhor para continuar trabalhando. Então, acho que é uma coisa que vale a pena compartilhar. Tá? Com certeza. Nós temos aqui uma pergunta da Mayara, e é uma pergunta bem interessante, porque ela pergunta: gestantes com Covid leve, como proceder com o acompanhamento? E esta pergunta é importante, gente, porque, de fato, a maior parte das pacientes com as quais a assistência primária vai se deparar vão ser pacientes com quadro leve. Então, Mayara, nas pacientes com quadro leve, uma coisa muito importante é determinar com precisão qual foi o primeiro dia de sintomas, qual foi o D1. Segundo, investigar se ela tem sinais de gravidade através do uso de scores ou se ela tem fatores de risco. Se uma paciente, como você está colocando aqui, de um quadro leve, ela tem que ser orientada de que não existe nenhum tratamento específico para a COVID. O tratamento é sintomático. A paciente pode utilizar paracetamol para dores, fazer um pouco mais de repouso, hidratação. Ela pode receber, não há necessidade de fazer exames laboratoriais em pacientes com quadros leves, porque às vezes surgem achados que levam a condutas desnecessárias, como, por exemplo, o D-dímero aumentado, que é normal na gravidez, pode induzir ao uso de enoxaparina sem necessidade. Então, a paciente pode ser orientada a ir para casa, tendo sido orientada sobre os sinais de alerta, se ela tiver tosse ou febre persistente, se ela tiver falta de ar, ou se ela sentir que não está indo bem, ela tem que saber onde procurar ajuda, ela tem que ter isso escrito. E ela deve receber telemonitoramento. Então, o posto de saúde deve ligar para ela a cada 48 horas, por celular ou por outro dispositivo, e entre o 7º e o 14º dia, que é quando tem mais chance de piorar, fazer isso a cada 24 horas. Então, a princípio, esse é o manejo dos casos leves. Não sei se a Rosana quer complementar com alguma coisa. Não, eu acho que é só importante a gente falar isso mesmo, dessa importância do monitoramento. Aqui em São Paulo, a gente organizou esse monitoramento. Na cidade de São Paulo está funcionando super bem, nas unidades básicas de saúde, né? Acho que onde tem programa de saúde da família é mais fácil para fazer esse monitoramento, né? Porque já faz um pouco parte da rotina, né? Das unidades básicas de saúde. Então, eu acho que isso ajuda muito, mas de medicamento nada, né, Zaconete? Eu brinco que medicamento para Covid leve é recomendação de vó.
repouso, sopinha, tomar bastante água, né? Manter a cabeça boa, né? Porque eu acho que é o que mais ajuda para ficar bem. E não fazer exames, porque são exames que vão gerar condutas desnecessárias, e quando ela vai colher o exame, ela está expondo outras pessoas à infecção, né? Isolamento. Muito bem. Temos alguns minutinhos aí, vamos ver se alguém quer fazer um comentário. Então. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao teste rápido do serviço de vocês, assim. Por exemplo, nós temos a gestante praticamente livre acesso, é questionado, mas a gente não tem uma testagem, por exemplo, o paciente internou, tem a testagem protocolo com 37 semanas, mas o que a gente tem visto que muitas vezes os pacientes ou não fizeram o teste, fazem o teste no hospital, dão alta e depois a gente descobre que é positivo. E acaba expondo toda a equipe e os outros pacientes que estão com elas no quarto, né? Então, não sei se vocês têm algum protocolo em relação a isso, assim. É uma dúvida. Eu vou dizer para você assim, a gente viveu aqui no HC dois momentos, tá? O primeiro momento, e ele foi bem longo até o começo desse ano, a gente não tinha teste de antígeno, né? O teste rápido tem que ser o de antígeno, dá para ser sorologia. E a gente trabalhou com triagem clínica, tá? A nossa triagem clínica, ela é feita por médico. A gente entende que a triagem clínica feita por médico, a gente tentou fazer com pessoal administrativo, não deu certo. A gente tem uma deficiência muito grande do número de enfermeiras, e também a gente viu que, às vezes, na enfermagem, a paciente mentia, tá? E aí a gente passou a fazer uma triagem médica mesmo. Com esta triagem, a gente não teve nenhum caso de paciente passar COVID para outra paciente. Só que é uma triagem que a gente brinca que é neurótica. Você tem coriza? Sim, ala COVID, tá? Você tem falta de ar? Tenho, mas eu tenho problema de coração, ala COVID. E aí, para esses casos, a gente só liberava a paciente para entrar na outra ala, tá? Se a paciente tivesse um PCR negativo. Né? E a gente foi assim, vou te dizer que falha que a gente teve de, por exemplo, não de contaminar outra paciente, né? Mas, assim, eu briguei muito no começo. A gente tem um número grande de gestantes com cardiopatia, né? E o pessoal que fazia o ambulatório de cardiopatia ficava bravo comigo, falava, mas não é possível, ela é dispneia da cardiopatia, não sei o que lá, internava, fazia o teste positivo, né? A paciente internou, fez febre, coreoamnionites, eu falava, não vai para a ala COVID, e a gente pegou o paciente com quadro clínico típico de coreoamnionites que deu COVID positivo, né? Então, hoje a gente faz o teste de antígeno, o teste de antígeno para as pacientes, hoje a gente faz assim, a gente continua com a triagem clínica, se triar sintoma positivo, a gente vai para o PCR, tá? Se feito no 3º ao 7º dia. Se triar sintoma negativo, a gente vai para o antígeno. A gente não teve nenhum caso desses que a gente triou sintoma negativo que o antígeno deu positivo. Né? Então, mas eu acho que assim, é uma triagem que é uma triagem muito difícil de fazer. Então, se não for fazer uma triagem neurótica, né, acho que precisa, e o teste de antígeno, por ser muito rápido, ele ajuda muito, né, para a gente organizar o serviço, para saber quem a gente põe junto com quem. E aí, uma outra coisa também que a gente passou a fazer assim, a gente, em obstetrícia, não tinha tanto aquela preocupação que a CCIH tanto tem, né, de quando você aceita alguém de um outro hospital,
você isolar, procurar multi-R. A gente em obstetrícia não tinha tanto essa rotina aqui no HC, né? Até porque quando a gente isola e procura multi-R, a gente não acha, em obstetrícia é muito raro você achar, a não ser uma transferência de alguém de uma UTI para outra, mas, por exemplo, você tem alguém que internou por pré-eclâmpsia num hospital, ficou lá 2, 3 dias e veio para cá. Você pesquisa multi-R, você não acha nada, mas só que a gente acha Covid. Então, quem vem transferido de outro hospital, vai para PCR. Tá? Então, acho que isso é uma coisa interessante para a gente estar organizando. Tá? Só uma contribuição para a doutora Nádia até saber, nós recebemos testes do Ministério da Saúde, testes de antígeno, esses testes rápidos, que o resultado sai em poucos minutos, 20 minutos, né? E que a gente vai fazer um levantamento de todas as maternidades do estado, de acordo com o índice de nascimentos, né? E para a gente fazer a distribuição dos testes é a começar nas próximas 2 semanas. Então, a gente vai ter teste de antígeno disponível nas maternidades. Ai, que notícia maravilhosa, Paulo. Show. Muito bom. E uma outra contribuição também que eu queria trazer, que a gente colocou na CIR, que nós íamos fazer uma recomendação para o Ministério da Saúde de inclusão das lactantes no Plano Nacional de Imunização, né? E a gente, então, fez a construção de um documento que a gente está enviando hoje para o Ministério, sugerindo também a inclusão das lactantes no plano. Né? Que até gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. Tem uma discussão grande, né? Aqui em São Paulo, elas não entraram ainda, né? Acredito que também por essa questão de logística, eu acho que a maior encrenca que a gente tem aqui no estado de São Paulo é o N, né? Então, quando a gente fala assim, incluir todas as gestantes, são 600 mil num ano. Tá? Então, é uma coisa que é bem complicada, né? E tem uma coisa que é falada, mas que a gente não consegue olhar isso de uma forma mais clara, né? Por exemplo, assim, mesmo nos dados do observatório, Paulo, eu não sei dizer se lactante tem risco maior, né? Teoricamente, não... Pela teoria, a gente pode pensar que não, porque terminado o puerpério, ela vai voltar a ter o organismo dela, né, pela fisiologia, como tinha antes da gestação. Né? Mas não tem nenhum estudo nisso e a gente não consegue cruzar esses dados ainda no observatório, porque a gente não tem os dados do SINASC que não estão liberados. Então, tem várias perguntas que a gente tem que a gente não consegue responder, né? Por exemplo, será que a mortalidade por outras causas aumentou ou diminuiu? Não sei, né? Será a taxa de prematuridade parece que fica igual nas análises preliminares, mas será que diminuiu a espontânea e aumentou a prematuridade terapêutica pelo Covid? Também não sabemos, né? Então, acho que tem bastante dúvida, mas tem mesmo um movimento para a inclusão das lactantes. Está fechado, Zaconeta? E do ponto de vista operativo, é um pouco mais difícil incluir as lactentes, porque como é que você declara que ela está lactente? Quando você tem um tempo cronológico, até 45 dias, bom, com a certidão de nascimento do bebê, você comprova. Então, lactente, hoje tem paciente que lacta até os 2 anos. Então, do ponto de vista operativo, é complicado, sabe? Então, mas até eu acho que se conseguirmos todas as gestantes e até 45 dias pós-parto, já está muito bom. Sabe? Já seria muito bom. Gente, passou muito rápido. Nosso tempo terminou, já são 5:05. Grupo maravilhoso, caso clínico muito bem apresentado. Nádia, você e Paulo, a equipe de vocês mostrou competência, cuidado,
esses problemas que vocês têm, a gente está vendo em todos os lugares do Brasil, em cidades pequenas e em cidades grandes, em hospitais de média, de alta e baixa complexidade. Mas foi muito bom conversar com todos vocês. Eu me sinto, de novo, muito honrado de participar aqui, muito honrado de dividir esse espaço com a Rosana. Vou pedir para ela terminar a reunião. Gente, eu que agradeço a oportunidade da gente estar sempre trocando, né? Acho que já tem algumas pessoas que têm acompanhado as discussões aqui, estou vendo o Yuri com a gente ali, né? E é sempre um prazer, tem sempre uma troca muito interessante, né? Sempre a gente tem alguma coisa nova, como esse caso que foi diferente. Parabenizar a equipe de vocês, parabenizar o Paulo pelo trabalho aí. Eu sei que é uma luta grande para a gente incluir as gestantes e conseguir andar, né? Mas acho que a gente tem uma chance até de sair mais forte no cuidado da gestante depois que passar essa pandemia. A gente teve uma chance de mostrar a importância desse cuidado, então, com certeza, eu acho que vai ser muito bom. Zaconeto, um prazer enorme estar com você sempre. Karen, super obrigada por tudo. Tá bom? Beijos a todos e boa tarde. Obrigado a todos. a todos. Tchau, Tchau para todos. Muito obrigado. tchau.